Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Em Lajeado, no centro. Fone 3714-3988. No bairro Florestal, fone 3714-4681. No São Cristóvão, fone 3714-3067. Também em Estrela, no fone 3712-258. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria. Fone 3714-4033. O programa Transcendência volta recebendo hoje o Dr. Eglon Pitan, conversando a respeito da saúde do homem. Eglon, eu gostaria de pensar um pouco contigo a respeito deste momento de enfrentamento de algo mais sério. Quando constatado algo mais sério, como se dá esta ligação entre paciente e médico? Como se dá esse caminho? O que se, no momento assim que a gente tem que, porque é praxe a gente comunicar ao paciente, né? Não tem às vezes essa questão de tu contar ou não. A gente leva em consideração o grau de interesse do paciente. Se o paciente pergunta, e a gente tem que dar o diagnóstico, né? E quando é um caso de tumor, a primeira coisa que a gente observa por parte do paciente é um questionamento para saber por que aconteceu aquilo, né? Então ele começa a se questionar sobre estilo de vida. Muitos falam, mas como eu sempre fiz exercício, eu sempre me cuidei, eu nunca fumei, nunca bebi, eu não bebi em excesso, eu tenho um hábito de vida saudável. Então ele começa a se auto-perguntar por que foi acontecer aquilo, né? Isso é a primeira reação que a gente vê. E dependendo do caso, né, a reação do indivíduo varia um pouco também do grau de instrução. Mas primeiro tem um momento de choque, não tem dúvida, né? A parte de oncologia é uma parte que a gente vê que a natureza tem mecanismos assim impiedosos para ceifar. Porque se a gente pudesse ter o dom da imortalidade, certamente o mundo seria inundado por seres altamente imperfeitos, né? E a natureza, o processo evolucionista em si, ele lança a mão desse mecanismo exatamente para conter esse desarranjo genético que acontece, porque a gente sabe que todos os tumores têm por trás alguma base genética, né? Mas é claro que o paciente passa por vários estágios depois da negação, a revolta, mas o processo vai ao longo dos meses, né? Qual é o índice de cura? No caso o índice do câncer de próstata? A gente faz um estadiamento, né, que são exames que vão dar uma ideia do grau de localização ou não do tumor, né? Se o tumor está confinado à próstata e não houve nenhum tipo de disseminação, o índice de cura chega a 90%. É alto. É alto, desde que se pega no início, né? Claro. Mas mesmo assim, sabe, a gente pega seguido, assim, agora indo para o outro extremo que eu falei de pacientes jovens, né? A incidência do câncer de próstata é uma coisa que é quase alarmante, mas por outro lado tem um dado confortante nisso. Por exemplo, em torno de 50 anos a incidência é 10%, já é alta, né? De 70 anos é 30%. E se for o paciente viver até os 100 anos é 100%. Então ninguém escapa. Todos terão. Isso é só uma questão de tempo, né?
qual seria o caminho para um tratamento num caso desse? O que tu achas essencial para se tratar? Além deste cuidado, da medicação, talvez uma intervenção cirúrgica, seja o que o especialista achar. A gente tem porque a gente, na verdade, coloca tudo numa cesta só, porque ele é muito heterogêneo. O tumor de próstata varia enormemente de um indivíduo para o outro, né? A ponto de, como eu falei antes, terem tumores indolentes, tumores que a gente faz diagnóstico aí com pacientes na faixa dos 80 anos, são tumores que a gente sabe que, porque qualquer tratamento que se faz para o câncer localizado da próstata, ele só tem sentido em fazer se tem uma expectativa de vida de 15 anos. Então, se faz um diagnóstico de um paciente com mais de 80 anos, não tem sentido de operar, às vezes nem sentido de irradiar, porque a gente vê que o paciente tem comorbidades, né, outras doenças que vão acabar sendo motivo do óbito, não o problema da próstata, claro, mas outras doenças, né? Mas se acontecer comigo, eu quero que tu faça, porque eu acho que eu vou viver até os 150 anos, quem dera. A expectativa da Organização Mundial de Saúde é que no ano 2500 a média de vida vai chegar a 140 anos. 140? 140. Eu não vou conseguir. Não vamos ver, não está aí para ver. Não estaremos. Eu também pergunto sobre quais as essencialidades, porque existe na tua concepção, na tua formação humana, na tua experiência, um espaço para fé? Para fé? Para o paciente crer e superar melhor? Existe sim, porque assim, ó, quando a gente começa a lidar com questões de, por exemplo, esse caso específico da oncologia, a gente começa a lidar com questões de tempo, né? E já foi feito pesquisas que se pudesse pegar qualquer pessoa e for dito quando o dia que vai morrer, a data prevista da morte, ninguém quer saber, né? E quando começa a mexer com questões oncológicas, tu começa a lidar com sobrevida, com índice de expectativa de vida. Isso aí não tem quem não se abale, né? Então a fé, ela acaba aflorando. É aquela história, num avião caindo não tem ateu, né? E é importante sim, porque o paciente se apega a isso e é importante na recuperação, né? Existem pesquisas que apontam que pessoas que têm fé têm uma resposta muito maior aos tratamentos. Uma resposta, até a resposta imunológica, né? Que claro, depende muito da imunologia. E sobre o que nós falamos antes sobre a sobrevida, né? Eu vi uns dados interessantes que fala sobre desigualdade 90-10, que fala o seguinte: 90% dos recursos da saúde eles são aplicados em 10% da população. Então, a gente vê essas desigualdades brutais. Por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, o índice de vida média é 85 anos. Né? Enquanto que tem países africanos, aí 32 países, entre a maior parte desses países africanos, a sobrevida média é 36 anos. Em Serra Leoa é 24 anos. Então, vê como é desigual e como é proporcional o índice de aplicação, né? Nesse caso, como perguntou antes, se eu acredito em saúde preventiva, né? Na efetividade da prevenção, sem dúvida, né? Claro. Que vai, né?